Bom, boa noite a todos. Eu sou Valéria Aido, sou antropóloga, né? Sou uma mulher branca, de cabelos compridos, castanhos, cacheados, longos. Estou usando uma blusa de cor telha e um pingente de pescoço com uma bolinha roxa. Eu uso também óculos de grau, né? Num tom meio alaranjado. E hoje eu estou com batom combinando com os óculos, um batom meio laranja. Estou no meu quarto, ao fundo só se enxerga uma parede branca e um canto da minha janela com a minha cortina rendada colorida. Eu trabalho com deficiência com pessoas com deficiência desde 2013, né? E desde 2013 mais ou menos. E a partir da pandemia, então, mergulhei mais no convívio, né, com a comunidade autista, através das redes sociais e de grupos de WhatsApp, e em alguns projetos, em um dos quais eu conheci o Gustavo Hucker, que está aqui, que depois vai se apresentar também, no projeto Traduzir-se Autismo em Primeira Pessoa na Prática Acadêmica, né? Eu e o Gustavo somos membros da Abraça, da Associação Brasileira pelo Direito das Pessoas Autistas, né? Eu como aliada, não me reconheço e não sou reconhecida até então no espectro, né? Até então, sou uma pessoa sem deficiência até então e não sou uma pessoa no espectro autista. Eu não sei, Gustavo, se tu quer te apresentar já agora e depois a gente dá passagem direta às nossas falas, né? De repente quebrava menos o nosso andamento lá depois. E aí eu compartilho. Pode ser. Pode ser? Boa. Pode ser, então, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Estou naquele horário que eu nunca sei direito se é tarde ou se é noite, né? A todas, a todos, a todes. Eu sou o Gustavo Ricker, né? Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou um homem branco, com cabelos castanhos, curtos, barba. Eu uso um óculos de grau com armação preta. E ao meu fundo, né, eu estou na minha casa, a gente tem aí algumas prateleiras com algumas plantinhas e uma janela de persiana. Então, acho que a gente pode começar, né? Só me apresentar e aí depois a gente continua. Eu vou tentar compartilhar a tela, né? Antropólogos e tecnologia também não é a nossa melhor qualidade, digamos assim. E uma janela de vamos ver o que eu consigo aqui. Então, acho que a gente pode começar. Então, acho que eu estou compartilhando já. Vocês estão enxergando a tela com o título da nossa fala de hoje? Sim. Boa. Então, como a Isabela falou, né, o Gustavo, a gente fez essa fala no ISMA sobre Valéria, o seu microfone está mudo. Agora foi. Pronto. Não, a Isabela que mutou as outras pessoas me mutou junto. Agora voltei. Então, a gente combinou com a Isabela o título da nossa fala, né? Inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, desafios contemporâneos, né? Acho que desafios sempre tivemos, mas vamos tentar pensar, de repente, essa nossa fala de hoje, já com 30 minutos a menos, né? Infelizmente, porque a gente está aí nessa mudança para o presencial, híbrido, enfim. Mas vou tentar, então, vou deixar igual a apresentação completa, mas eu vou ter que pular alguns trechos, né? Vou tentar trazer aqui para a nossa conversa um diálogo mais próximo com o pessoal, então, da psicologia, né? Das áreas psi, e que atuam, né, em empresas, ou que pesquisam, né? Como a professora Soraya falou, que pesquisam esse mundo do trabalho, certo? Vamos ver se eu não consegui passar aqui, nem aqui. Um clique, será? Oxi. Não quis.
Por que não quis passar? Ah, já sei. Ah, descobri. Pronto. Assim, vou ter que deixar assim, não tem problema. Tá ótimo. Acho que ele não quis, ó. Tá vendo? Ah, deu, ele quis. Agora deu. Então, hoje a nossa conversa vai ser... tem alguns elementos, né? Algumas questões que são necessárias serem abordadas, eu acho, porque como a gente nunca conversou antes, eu acho muito importante dizer de onde a gente está partindo, como a gente está vendo, entendendo, né, o autismo e a neurodiversidade, enfim, e pensando algumas questões que para nós são caras, né, como eu como antropóloga, ou seja, vendo o autismo a partir dessa perspectiva e trabalhando com pessoas autistas e não sobre autismo ou sobre pessoas autistas, né, e o Gustavo também, então, na literatura, na poesia, né? E como aí um dos meus colegas de trabalho. Então, deixar muito claro que a gente está entendendo o autismo como deficiência, né? E o autismo como neurodiversidade. Essas perspectivas não são excludentes, eu acho muito importante mencionar isso. E a gente segue uma linha, né, de percepção da diferença ou das diferenças em relação à deficiência, a partir do modelo social da deficiência. Então, dentro dos modelos explicativos da diferença, eu vou trazer um breve histórico, a gente está entendendo, né, o autismo como uma diferença humana, como uma diversidade humana, a partir da perspectiva da neurodiversidade. É importante, então, entender, né, que outras formas de entender e de viver e de se relacionar com pessoas autistas, que não entendendo essas pessoas como tendo uma outra forma de ser e estar no mundo, são formas capacitistas de verem, né, a deficiência. Então, vou tentar trazer um pouco o que é capacitismo, né, e como a gente está, e por que a gente está entendendo, por exemplo, a forma biomédica, né, muitas vezes os modelos da educação, da psicologia, de outras áreas, né, Gustavo, que ninguém está longe do capacitismo, assim como o racismo e a misoginia é um preconceito que é estrutural, é institucional e permeia todos os campos da nossa sociedade, mas como que a gente tem trabalhado, né, para que outras formas de entender a diferença, que não a partir de uma lógica capacitista do atraso, do déficit, da exclusão, da inferiorização dessas pessoas, como né, quando, por exemplo, uma família recebe um diagnóstico de autista de um filho e entra no Google e só consegue achar tragédia, né? Só consegue achar um prognóstico, só consegue achar uma visão sobre essa diferença, né? De se comunicar, de interagir e de estar no mundo. Então, a gente está falando aí de acessibilidade e de inclusão, né? Que não existe bala mágica, não existe nenhuma regra de bolo, né? Nenhum manual vai te ensinar a tu ser uma pessoa que vai ter uma ética inclusiva, uma cultura de acessibilidade, a partir de uma ética do cuidado que, de fato, vai permear e que deve desacomodar a gente, para a gente ver as bases, o que está por trás, o que tem de muito intrínseco, né, nessa forma da nossa sociedade de ser não acessível e não inclusiva, né? Então, a gente vai falar de algumas bases valorativas, né, fundamentais para a gente estar desconstruindo aí essa forma, né, de não acessibilidade da nossa sociedade e a construção de uma sociedade anticapacitista e antirracista, antimisógina, anti-homofóbica, né, de maneira bem ampla, assim, ou seja, falando de inclusão e exclusão em todos os seus aspectos a partir de um diálogo com o conceito de acesso universal, por exemplo, né? Um diálogo com a ética do cuidado, um diálogo com uma cultura de acessibilidade. E aí, especificamente, né, o Gustavo vai trazer para vocês, que eu acho fundamental, e eu tenho certeza que ele também, senão ele não abordava dessa forma, né, de entender especificamente o autismo como uma diferença linguística, né, e vai falar um pouco, então, do que a gente tem entendido, especificamente mais o Gustavo, o Henrique,
e outros colegas autistas que são que abordam por essa perspectiva o autismo em primeira pessoa. Então, deixar muito claro que a gente está entendendo o autismo como mais uma diversidade humana, entre tantas as outras. E essa nossa forma de entender a diversidade humana, ela não surge do nada, né? É muito rapidamente, infelizmente eu não vou ter tempo aqui de desdobrar um pouco essa genealogia de como da onde a gente veio, para onde a gente vai, de como a gente se tornou e construiu essa forma de ver a diferença de um jeito capacitista, né, de uma perspectiva capacitista, que é a história do etnocentrismo, quem fez lá a Antropologia 1, ou quem tem um pouco de diálogo com a antropologia, né, ou com outras áreas das ciências humanas que trabalham com a filosofia da diferença já transitaram. Mas em termos muito rápidos, né, lá na época das navegações, pega lá Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, pega os escritos de Camões, e a gente vai ter, então, acesso a um material que fala da nossa sociedade ocidental moderna, se questionando se pessoas em outros, no além-mar, né, eram humanos. Será que eles são humanos? Se perguntava Camões, né? Então, a gente, para conseguir entender essa lógica de ver o outro, que a gente está chamando de lógica da negação, de chegar a negar a humanidade a outras pessoas, e isso se faz com pessoas com deficiência constantemente, entendendo a humanidade como direito de ter sexualidade, de ter dignidade, de ter respeito, de ter essas diferenças compreendidas, de ter acesso aos demais espaços, né, que outros humanos têm, né, como a gente construiu essa lógica da negação a partir desse choque cultural, né, entre humanos que nunca tinham estado frente a frente com outros humanos diferentes de si mesmos, né? Então, a lógica da negação permeia vários dos nossos capacitismos de hoje em dia, e constantemente a gente olha, inclusive, está vendo uma notícia na TV, se depara com alguma questão que para a gente é muito chocante, a gente diz, isso não é gente, e eu não sou assim. Então, o não se possibilitar, o não se permitir, né, a se enxergar igual ao outro, seja o quanto diferente esse outro seja, e lhe negar a humanidade, ou lhe negar qualquer status digno, né, de vida. A segunda lógica, então, também nesse percurso histórico, as pessoas, de novo, europeus, ocidentais, do branco, homem, hétero, que é quem produzia conhecimento na época, olha para esses outros nativos e diz, né, para essas outras culturas e diz, não, eles têm sim, eles são humanos, né? Mas eles não têm religião, não têm moral, não têm educação, né? Eles não têm inteligência, eles não, né? Ou a inteligência, lhes falta algo. Então, essa lógica da falta, essa lógica do déficit, está muito impregnada na nossa forma de ver as diferenças, né? A gente vê constantemente, principalmente profissionais das áreas da saúde, profissionais das áreas da educação, que são as com as quais a gente mais dialoga, né, no projeto Traduzir-se, e nesse grupo tão diverso de mais de 30 autistas com as quais a gente é colega de pesquisa, eu, Gustavo, né, essas pessoas olham para as outras formas de se comunicar, para as outras formas de interagir, de se socializar, trazendo exemplo só do autismo, mas poderiam ser os mais amplos, né? Como se os jovens não têm moral, e se os jovens não têm educação, porque eu estou partindo do meu conceito do que é educação, do meu conceito do que é interagir com as pessoas, do meu conceito do que é linguagem, e o Gustavo vai falar sobre isso, né? Do meu conceito do que é inteligência. Em 2022, no qual o conceito de inteligências múltiplas está mais do que disseminado, né? No momento que a gente entende mais do que sabido, né? Que existem milhões de formas de se comunicar e tantos outros recursos que a gente tem para ter desconstruído né? Esse preconceito, esse estereótipo, essa forma limitada, né? E excludente de ver o outro. E a gente continua, como é forte na nossa escola, né?
Ou seja, para eu ser inteligente, eu tenho que ter uma forma lógico-matemática, né, e de interpretação abstrata do texto, e ponto. Se eu não tenho isso, me falta a inteligência. E as outras tantas inteligências, geográfica, espacial, artística, musical, corporal, das artes, elas não existem na nossa escola. E não existem no nosso mercado de trabalho. Isso é muito complicado. A terceira lógica é a lógica do atraso. Quando surge, então, no início da década do século XX, e, gente, eu estou falando de mais de um século atrás, isso já foi desconstruído também, a lógica evolucionista de ver as diferenças. Então, esses teóricos evolucionistas, né, lá com, enfim, milhões de Morgan, Fraser, que estavam lá escrevendo grandes tratados que nós viríamos da selvageria, passando pela barbárie, chegando na civilização, como se todas as sociedades tivessem a mesma história, como se todas as pessoas tivessem que subir a mesma escadinha de evolução, de desenvolvimento. Olha essa palavra, que complicado. Eu vou desenvolver as pessoas a partir do meu modelo, do que é ser desenvolvido, a partir do conceito eurocêntrico, branco, ocidental, do que é progresso, né? Então, a nossa teoria, inclusive, nossa bandeira, ordem e progresso, são calcadas na lógica do atraso. Eu vejo a minha forma, né, de ser como a mais avançada, a top de todas, e eu situo as outras pessoas que não são como eu em estágios atrasados do meu desenvolvimento. Como se houvesse uma única linha evolutiva, uma única forma, um único caminho, né, para a gente seguir na história. Eu estou me detendo muito nisso, porque eu sei que o Gustavo muito vai falar sobre outros pontos, e eu acho que essa é uma contribuição forte da antropologia para a gente pensar as diferenças, e eu acho que elas nos dão uma base, né, que o mínimo que a gente pode exercitar hoje é a desconstrução dessas lógicas de interpretação do outro, que são etnocêntricas, né, e normocêntricas. A gente vai falar sobre isso, especificamente sobre a deficiência dentro dos marcadores sociais da diferença, né? E aqui eu tenho 4 imagens: uma criança tentando alcançar um copo de geleia, um rapaz numa cadeira de rodas que quebrou o pé, uma senhora já de uma certa idade que já não consegue escutar muito, tem uma pessoa berrando do lado dela, e a 4ª imagem de um rapaz meio numa torre de Babel, circulado de pessoas, cada um falando uma língua diferente e ninguém muito conseguindo se entender. Por que eu trouxe essas imagens? E eu descrevi elas, então, também como recurso de acessibilidade. É importante a gente marcar essa forma, o básico para a gente estar hoje tratando de uma lógica inclusiva, né? Que a gente espera a gente chegar no fim do dia de hoje falando mais sobre isso. Porque a deficiência é um dos únicos marcadores da deficiência, da diferença, que torna possível a experiência da deficiência, né? Ou seja, a experiência da deficiência de todas as pessoas, porque ou nós já fomos crianças e nós não tivemos acesso sozinhos a prateleira alta, ou a trocar, ou a fazer cocô e xixi, ou a tomar banho, né? Ou nós vamos, se tiver sorte, a gente vai ficar bem velhinho, e também alguns recursos de acessibilidade, alguns recursos de apoio de acessibilidade e apoio de inclusão a gente vai precisar, né? Sejam eles tecnológicos ou humanos, ou atitudinais, que é os que mais a gente está fazendo hoje. E também as outras experiências, né? Como, enfim, por exemplo, ter viajado e não ter entendido uma piada, né, interna de um grupo que a gente recém chegou, porque não dominava os códigos sociais e culturais da linguagem. E não necessariamente porque a gente tinha um déficit de inteligência ou de cognição ou, né, de comunicação, né? Por que a gente, quando está em outra sociedade e não está entendendo o que está rolando ali, porque a gente não conhece a linguagem corporal, porque a gente não conhece o vocabulário suficientemente, ou porque a gente não entendeu o contexto de alguma fala, ninguém diz que a gente, né, tem deficiência. Licença, Valéria. Valéria, você tem mais 5 minutinhos, tá bem? Então,
Então, pois é, eu vou passar direto, então, para os conceitos centrais do que a gente está entendendo o autismo. Então, a deficiência a partir do modelo social da deficiência, né? Ou seja, não é um modelo biomédico que vê só no corpo e no indivíduo uma falta, um atraso ou um déficit, mas esse indivíduo total, global, que em contato com as barreiras da nossa sociedade não encontra, né, a participação plena nessa sociedade. Esse modelo biomédico, então, é contrastado pelas ciências humanas pelo modelo social da deficiência, que vai trazer a deficiência como uma questão social e, portanto, a partir do modelo possível, né, de uma forma possível de trabalhar da inclusão dessa diversidade e não de normalizar ou de responsabilizar essa pessoa pela sua própria condição. Dentro das lógicas de explicação da diferença, então eu vou deixar como muito importante o modelo médico, né, de ver essa deficiência, de colocar o que a nossa sociedade entende como normal, né, partir do que a gente entende como normal, como dentro de uma região de aceitação, e a exclusão de pessoas que não se encaixam nessa dita normalidade, que foi socialmente construída e inventada em um certo momento da história por estatísticos e pela classe, principalmente pela classe médica ali no surgimento da sociedade industrial moderna, criando então corponormatividades, no caso aqui, neuronormatividades. Essa figura do professor é muito conhecida, mas ela nos ilustra muito, né, como que os diversos animais que estão ali na frente, como elefante, peixe, se vêem em frente a um processo de recrutamento e seleção ou de uma prova de um colégio, né? Vamos todos subir naquela árvore. Como é assim, cara pálida, né? Eu não sei que conceito tu está partindo de uma avaliação justa, mas essa, com certeza, não é. Ela não engloba a diversidade humana de forma alguma. E, então, isso mostra o quanto o capacitismo ele é estrutural, porque ele não está só nas nossas atitudes, né? De ser uma pessoa includente ou não. Ninguém aqui está, né, falando de ser bonzinho. Ele está nos nossos instrumentos de gestão, ele está nos nossos processos de gestão, ele está na própria sociedade, ele está na nossa arquitetura, né? O capacitismo ele permeia todas as esferas da nossa vida. No caso aqui, na própria hierarquia desse professor, partindo da sua própria concepção do que a gente tem que saber para estar incluído nesse mundo. O famoso perfil, né? Que eu acho que eu vou ter que finalizar por aqui. Vou deixar a bola para o Gustavo falar um pouco mais de autismo, mas dos nossos famosos perfis e conceitos do que é competência, gente. Que tabela chá é essa? Competências, habilidades e atitudes que partem de características ditas esperadas do mercado de trabalho, como se esse mercado fosse homogêneo, né? Como se esse mercado tivesse, nem que seja para cada área, um perfil específico com habilidades para a dita sociedade de hoje, que é tão plural e que a gente tende constantemente a seguir esses gurus, né, da administração de empresas, esses gurus da sociedade globalizada, que impõem um modelo, como se a nossa sociedade hoje, quem não tivesse as habilidades que eu vou ler aqui, não pudesse estar nela, né? E aí a gente responsabiliza o sujeito, a gente trabalha com meritocracia, que é um valor inexistente na realidade, porque nós não nascemos iguais, não nascemos em condições iguais de competir. A gente trabalha com um conceito de uma sociedade excludente, né? Então, eu vejo no mundo da administração de empresas um conceito de competência, por exemplo, que seria o resultado da mobilização de recursos para atingir um resultado esperado. E a gente não bota entre aspas, né, ou de lado esse resultado esperado para ver que resultado será que a gente vai produzir na diversidade, na interação, na relação entre as pessoas, na construção, né, de uma convivência específica em um lugar específico. E essa valorização em vermelho da flexibilidade, da adaptação, da capacidade do indivíduo de aprender em diferentes situações, né, a partir dessa constante inconstância que dizem que o mundo de hoje tem, ela é extremamente violenta
doença para algumas pessoas, né? Eu tenho visto nas universidades que eu dei aula, critérios de avaliação, né, das pessoas, dizendo-se que tu pareceu nervoso, então tu não dominava o conteúdo, tu não olhou nos olhos, tu não foi desenvolto na tua forma de te comunicar. Uma professora chegou para mim essa semana e disse: Valéria, quando eu passei a avaliação dos alunos, ele me disse: quem sabe não é porque eu sou neurodivergente, professora? E ela disse: mas me caiu os butiá do bolso, que nem a gente diz aqui no Sul. Eu não sabia mais o que fazer. Ele me confrontou de um jeito que eu vi que, meu Deus, eu não conheço nada sobre outras formas de estar, viver, se comunicar, interagir nesse mundo. Então eu vou passar aqui para vocês só ficarem curiosos, porque a gente não vai ter tempo, mas eu posso disponibilizar o material. Então vai ter aqui o conceito de capacitismo, né? Um pouco do que eu falei de ele ser socialmente construído, os vários capacitismos que a gente não vai conseguir trabalhar, né? Mas infantilizando, hierarquizando, inferiorizando, exotizando, né? O mito do gênio, né? Como se, você é autista, então ou você é não verbal, né? Ou você é um gênio em alguma coisa. O quanto isso é violento e coloca nos ombros da pessoa e impossibilita ela de não, eu sou uma pessoa, né? Como todas as outras pessoas típicas, eu sou uma pessoa neurodiversa, como todas as outras, né? Então, vários mitos que eu acho que a gente pode conversar depois nas perguntas, se vocês tiverem, né? Alguns mitos sobre o autismo. Não é verdade que é uma condição masculina, não é verdade que não tem negros, trans, gays, autistas. Isso é uma construção que vem de muito tempo, que tem a ver com essa questão, tem um histórico do autismo para deixar a gente muito ciente de que é socialmente construído, porque ao longo da história foi mudando as concepções do que a gente sabe sobre autismo e entende sobre isso, e portanto, né, também mais pessoas foram se reconhecendo, ou mais ou menos nessas questões, foram sendo mais diagnosticadas. Aí um diálogozinho com o modelo biomédico e um nada sobre nós sem nós, para passar a fala, então, né, pro Gustavo. Bom, queria agradecer aí o convite, né, da Isabela, né, dos organizadores do Café com RH, da minha colega, né, companheira aí de várias falas já, né, a Valéria. É sempre um prazer ouvir e aprender com ela e falar da importância, né? A Valéria ia falar do nada sobre nós sem nós, né? Que é um lema muito importante para o movimento das pessoas com deficiência, né? Em várias partes do mundo, né? O ativismo das pessoas com deficiência tem esse lema, né? Mas a gente ainda vê muitos eventos sobre deficiência sem a presença de pessoas com deficiência, ou quando há essa presença, sem a presença dessas pessoas na condição de comunicadores, na condição de pesquisadores, né? Até eu estava mostrando para a Valéria antes, né? Um convite, né, que a gente recebeu no nosso grupo para conversar com alguns colegas da psiquiatria, né? E aí um colega nosso, doutor em linguística, que tem pós-doutorado pesquisando autismo, que é coordenador de projetos de pesquisa sobre autismo, né? Além de autista e também pai de crianças autistas, né? Ter sido colocado lá no card de divulgação do evento como autista, né? Então tinha lá a pessoa, né, que convidou como psiquiatra, né, pesquisadora, e ali abaixo autista, né, o nosso colega. Então essa ideia de que a produção de conhecimento, né, no nosso caso aqui acadêmico, em primeira pessoa, no sentido de realizada pelas próprias pessoas autistas, né, ainda é algo que é muito interdito, né? Uma coisa que a gente também fala muito, né, sobre o quanto a fala das pessoas autistas ela é sempre desacreditada, no sentido de que ou
se é muito autista, entre todas as aspas, e aí as pessoas entendem que não há nada para aprender com aquela pessoa, ou se é pouco autista, e aí se entende que aquela pessoa não pode ser representativa, né, da pluralidade de pessoas autistas. E isso só é possível por causa da estruturalidade do capacitismo, né, algo que a Valéria também mostrava antes, né, essa ideia de que há certos grupos, né, sociais, há certos padrões corporais do que se entende como produção de conhecimento no Ocidente, né? Então é aquilo que lá nas humanas a gente costuma chamar de privilégio epistêmico, né? Então, por esse motivo eu agradeço pelo convite para fazer parte dessa conversa, né? Acho que é importante que tenha mais pessoas, né? Porque eu sou uma pessoa autista, atravessado por várias questões, né? Vários marcadores sociais de diferença, né? Então, tenho uma classe social, tenho determinada raça, tenho determinada cultura, né? Transito por determinados espaços. É importante que a gente tenha cada vez mais autistas nesses debates, né? E que percebam o autismo a partir de condições também, de vivências diferentes, né? E aí, por isso também, eu sempre costumo trazer para as minhas falas, né? Quando eu uso suporte visual, telas feitas por pessoas autistas, né? Essa aqui é uma tela chamada Infinitas Possibilidades, do Daniel Oliveira, que é um homem autista, né? E alexitímico, lá da Bahia, e ele não gosta muito da comunicação verbal, né? Ela incomoda bastante ele se comunica principalmente por meio dos desenhos, das pinturas dele, né? E elas são muito expressivas, né? Quando a gente pensa na infinidade de possibilidades, né? Elas estão lá representadas nessa pluralidade aí de formas, né? De cores e de texturas nessa tela, que eu acho bem significativo, inclusive, dessa pluralidade que eu estou reivindicando aqui de lugares epistêmicos para falar do autismo. Bom, eu vou pedir, por gentileza, para a Valéria passar para o próximo slide, que a apresentação tá com ela. Ela está segurando a cartolina agora, enquanto eu apresento o trabalho para os coleguinhas. Eu tenho um lugar um pouco estranho, né, estrangeiro, para falar dessa questão do RH e do mercado de trabalho, diferente da Valéria, que tem toda uma trajetória de pesquisa, né, sobre a questão de pessoas autistas no mercado do trabalho. Eu nunca pesquisei mercado do trabalho. Eu sou uma pessoa com diagnóstico tardio de autismo na vida adulta, que já tinha toda uma trajetória profissional na área da literatura, tá? Eu sou professor de literatura, e a partir de então, eu passo a pesquisar o autismo a partir da questão da linguagem, né, junto com esse grupo, esse coletivo mencionado pela Valéria, que é o Traduzir-se, com outros colegas da linguística, da educação, do direito, da psicologia, mas no meu caso, principalmente com a manifestação literária de pessoas autistas, né? Então, acho que isso também é importante, né, quando a gente pensa nesses privilégios epistêmicos, né? Nada contra os colegas da área de saúde, né, que eu sei que é a maioria que está nos acompanhando, mas as áreas da saúde não são as únicas, né, habilitadas e legitimadas a falar de autismo. As pessoas autistas, elas também se expressam artisticamente, né? Então as artes, a literatura são fundamentais para a gente compreender, né, e pensar na inclusão dessas pessoas, né? Essas pessoas estão inseridas numa sociedade, né? Então sociologia, antropologia, o diagnóstico de autismo tem uma historicidade em relação àquilo que se espera das pessoas dentro das sociedades. Então, os nossos colegas da história, todos eles são tão importantes quanto, né? A gente precisa de um olhar que rompa com esses privilégios epistêmicos e veja o autismo a partir de uma condição transdisciplinar.
A minha condição, como eu disse, para pensar isso, ela é um pouco estranha, um pouco estrangeira, embora eu esteja acostumado com isso, né? Porque a gente que é autista, a gente acaba se sentindo um pouco um corpo estranho em todos os lugares, né? Que a gente habita ou transita, né? E aí, pensando essa questão, né? Da inclusão das pessoas autistas no mercado de trabalho, a partir das minhas pesquisas, né, com aquilo que as pessoas autistas publicam, né, escrevem, expressam, eu trago uma provocação, né, que é pensar essa questão da inclusão no mercado de trabalho como uma questão que é, antes de mais nada, linguística, né, uma questão fundamentalmente linguística. E aí isso pode parecer muito estranho, mas tem um sentido muito importante nisso, né? Vou pedir para a Valéria passar para o próximo slide, para trazer uma explicação de uma mulher autista estadunidense, que é a Amanda Beggs, né? Que foi ativista, né? Escreveu coisas importantes sobre autismo, né? Produziu vídeos, manifestos importantes, né? Dentre eles esse artigo aqui, né? Subir as nuvens, né? E descer ao vale, né? Minha riqueza, né? E a de vocês, né? Onde ela traz uma analogia muito interessante para pensar a questão da linguagem e da inclusão, ou falta de inclusão, né? A partir da experiência autista dela. Então ela traz a analogia, a alegoria, né? Melhor dizendo, da linguagem normativa, né, da linguagem típica, como uma montanha. E para elas, subir essa montanha é algo que demanda um desgaste muito grande de energia, né? E quem tem alguma condição, né, de neurodiversidade sabe do que eu estou falando, né, do quanto é desgastante se inserir nas formas hegemônicas, né, de linguagem, de comunicação. Pensando aqui que linguagem não é só linguagem verbal, é também vestuário, é gestual, né, são ritos, são entonações, né, são jogo daquilo que se é esperado das pessoas, né, cumprimentos, etc. Retribuições e por aí vai. Então é muito desgastante tentar compreender isso, né, de uma forma consciente, racional, e se inserir. No caso da Amanda Beggs, que é uma autista, foi uma autista, né, que as pessoas costumam chamar não oralizada, né? Eu discordo desse termo, mas na falta de outro vou usar por aqui. Ela utilizava de comunicação alternativa, né? Então ela digitava ali as suas falas, né, para um sintetizador de voz que produzia aí a fala dela, né? Então é um esforço enorme, né, para se comunicar com a sociedade dentro da linguagem normativa, né? E o que acontece? As pessoas que habitam o alto dessa montanha, né, para quem já está mais perto das nuvens, essas pessoas olham para o vale, né, de onde vêm pessoas como Amanda Beggs, e entendem esse vale como algo feio, como algo sem complexidade, como algo sem riqueza, né? Aquelas lógicas ali que a Valéria trouxe na história da antropologia, né? Num histórico de olhar sobre o outro, né? E aí Amanda Beggs vai dizer que os habitantes da montanha veem o vale como uma montanha sem montanha, né? Como a ausência, como a negação da montanha. Ou seja, quando as pessoas veem formas diferentes, né, de falar, de gesticular, de vestir, né, quando veem pessoas não oralizadas, elas atribuem isso à ausência, à negação ou déficit. Então, a gente tem esse histórico, né, no nosso paradigma, né, do como a gente olha para o outro, né? E a história ocidental associou, inclusive, né, as formas linguísticas normativas
a racionalidade, né? Não à toa, os filósofos da linguagem dizem que a gente vive em uma sociedade logocêntrica, ou seja, se entende, né, que, por exemplo, a escrita é uma representação da fala e que a fala é representação do pensamento. Quantas vezes vocês já não viram, por exemplo, apresentando trabalho em faculdade, tá só lendo, né? Como quem diz, então ele não fez o trabalho, então o trabalho não é dele, quer dizer, ele não está pensando, porque se entende que a fala é uma manifestação mais próxima possível do pensamento. O que é uma falácia muito grande, né? Porque é justamente esse olhar de cima da montanha que vai ver o vale a partir dessa lógica da negação, né? E aí a Amanda Beggs vai trazer a importância, né, da gente pensar a linguagem como zonas de convergência, ou seja, zonas onde cada pessoa faz um esforço, cede um pouco para que exista comunicação. E aí, quando a gente está disposto a fazer isso, a gente entende que, inclusive, todas aquelas coisas, né, que são tidas, né, ou são entendidas como sem sentido pela linguagem normativa, na verdade elas têm muito sentido, né? Então, os steams, né, que é como nós costumamos chamar as estereotipias, eles servem para muitas coisas, eles são muito importantes, né? Então, servem para regular a energia, servem para reconhecer espaços, servem para organizar a compreensão de mundo, servem para organizar a memória. Quer dizer, tem uma série de funções aí e de sentidos comunicativos, a depender do contexto, a depender de quem está se utilizando disso, que costumam ser negados, né, e descritos, né, segundo o modelo biomédico, como ausência de coerência central, ausência de compreensão dos contextos comunicativos, ausência de conteúdo semântico, repetição mecânica, né, repetição automatizada e assim por diante. Então vou pedir para a Valéria passar, né, e para tentar encaminhar já para o fim, né, que eu sei que a gente não tem muito tempo, eu queria trazer uma pequena experiência pessoal, né, deixei aqui para ilustrar uma tela de uma outra artista autista, que é Ana Cândida de Carvalho, lá do Piauí, né? Inclusive, vocês podem acompanhar o site dela, que está ali, né? anacandidacarvalho.com.br. Ela tem trabalhos fantásticos, né? Esse aqui é um deles, que eu acho magnífico, né? E que diz muito sobre o quanto a gente precisa se mascarar ou aprender as linguagens do outro, né? Para se inserir na sociedade, entre esses espaços do mercado de trabalho. Então, na minha área de atuação, né, que é a educação, a inserção, principalmente nos espaços de trabalho públicos, eles se dão por meio de concurso. Esses concursos geralmente contam com provas didáticas, né? E as provas didáticas têm lá entre os critérios de avaliação coisas como domínio do conteúdo, segurança, presença de palco, domínio da sala de aula, capacidade comunicativa. Sou avaliador de trabalho, né, dos alunos de graduação e recebo como critério de avaliação justamente essa série de clichês aí, comportamentais. Bom, o que isso acaba fazendo na prática, né? Inconscientemente, as pessoas vão utilizar como referência, né, o olhar para o vale como uma não montanha, ou seja, as pessoas vão se referir às estruturas capacitistas que formam, né, engendram a sua visão sobre comunicação, sobre linguagem. Então, um candidato que não olha nos olhos é lido como um candidato inseguro, como um candidato falso. Um candidato que se apoia mais em recursos visuais é entendido como um candidato que não domina a fala, portanto, ele não domina. Né? Um candidato que anda muito de um lado para o outro na sala, é nervoso, não tem como você prestar atenção nele. Um candidato que fica muito parado, é travado, ele não é dinâmico. Então, há sempre
sempre restrições, né, para a forma como os corpos não normativos, né, ocupam os espaços, né? Então, para eu ser aprovado, né, nos concursos, né, e hoje poder ter um trabalho, eu precisei dedicar anos, né, a um treinamento, né, de alpinista, né, a escalada da montanha. Então, ao invés de estudar as bibliografias das provas, os conteúdos programáticos, eu tinha que ficar horas ensaiando as aulas, ensaiando momentos específicos para olhar nos olhos da banca, né, principalmente os momentos em que eu não precisava falar, porque eu não consigo olhar e falar ao mesmo tempo nos olhos das pessoas. Treinar a modulação da minha voz, né, porque dizem que a voz das pessoas autistas às vezes é muito monocórdica, né, ela segue um fluxo muito contínuo, né, então ter pausas, né, ter entonações, que as pessoas acham que isso é dominar mais ou menos o conteúdo, inconscientemente, claro, mas elas acham, e isso faz muita diferença, né. Agora, a minha questão é o quanto isso é injusto, né, no sentido de que as pessoas se comunicam com as mais infinitas possibilidades, né, como traz lá a tela do Daniel. Dentro da sala de aula, a gente tem justamente situações de comunicação que estão ocorrendo entre dezenas ali de subjetividades e que não necessariamente o meu aluno vai compreender melhor as coisas com aquele padrão esperado, né? Então, quando a gente condiciona, né, a entrada de professores a um padrão, a um resultado já esperado comunicativo, a gente também está condicionando os alunos que são capazes de acompanhar aquela comunicação, porque são aqueles que se comunicam melhor daquela forma, né? Então, a gente acaba criando toda uma rede de impossibilidades, né? Uma rede de exclusão que vai fazer com que as pessoas autistas não estejam nas escolas, não estejam nas universidades, posteriormente não estejam, né, nas entrevistas. Quando estão nas entrevistas, sempre são lidas, né, com essa desconfiança, como falsas, como mentirosas, né, como incapazes. E ainda quando chegam, né, ao mercado de trabalho, ainda há toda uma outra questão que é a da permanência, né? Então, eu bato muito nessa tecla, né, que quando a gente pensa em inclusão, não é só pensar se as pessoas estão entrando ou não nos postos de trabalho, mas se elas têm condições dignas, saudáveis de permanência, de desenvolvimento do seu trabalho ali, né? Porque as pessoas autistas, como qualquer outra pessoa, têm direito a ter, né, um espaço de trabalho propício, né, ao seu desenvolvimento pessoal, né, a sua satisfação, né, a sua saúde física, mental. Sim, Isabela. Desculpa, tá? Falta aí uns 2, 3 minutinhos no tempo, tá bom? Não, tranquilo. Já tô acabando aqui, né? Então, por isso que eu trago, né, essa perspectiva de pensar os locais de trabalho, sejam eles quais forem, né, salas de aula, né, fábricas, escritórios, redações, né, como espaços de fronteira. E aí, quando eu falo em espaço de fronteira, estou pensando aqui fronteira, como lá na literatura geralmente a gente pensa, né, como os teóricos culturais pensam, que não é o ponto que separa duas coisas, né, mas é um ponto de encontro, né, o ponto onde as diferentes culturas elas convergem, né, e interagem entre si de uma forma não hegemônica, não normativa. Então, quando eu entendo que um ambiente de trabalho ele é ocupado por diferentes subjetividades, e essas subjetividades têm as mais diferentes formas de corporalidades, as mais diferentes formas de uso da linguagem, né, e que a única regra ali para existir comunicação é do esforço mútuo, né, e não de deixar o esforço todo para o outro, aí a gente abre, né, infinitas possibilidades também comunicativas,
né? Porque é cada vez mais urgente, né, a gente pensar nessas políticas, né, de multilinguismo no sentido não só das línguas nacionais, como a gente está acostumado a pensar, mas sim das linguagens, né, das formas de se comunicar, né, dos corpos se comunicarem com o mundo e com os outros corpos, né? Então, essa necessidade da gente entender que a linguagem no outro, há complexidade nessa linguagem, né? E essa complexidade, ela compõe a diversidade humana e, evidentemente, que um ambiente de trabalho inclusivo é um ambiente de trabalho, né, que seja cosmopolita, que seja plurilíngue, no sentido de que todas as formas de comunicação elas são aceitas, né, e deve-se buscar o melhor espaço para elas se manifestarem, né? Então, um exemplo é justamente esse, né, que a gente está testando, né, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que tem, espaços híbridos, por exemplo, onde algumas pessoas podem participar de casa, outras do local, né, algumas pessoas podem participar com a câmera aberta, outras com a câmera fechada, algumas pessoas se comunicando oralmente, outras por escrito, né? Olha a gama de possibilidades que a gente abrange, né, num formato desses, por mais que seja difícil, e pensando que isso não é algo só que vai contribuir na inclusão de pessoas autistas, mas de todas as pessoas, né? Então, quem aqui, por exemplo, não se sentiu mal disposto em algum momento e trabalharia muito melhor de casa do que presencialmente, né? As licenças, maternidade, paternidade, a gente sabe que são minúsculos, né? Como não seria mais fácil, né, para mães e pais trabalharem com flexibilidade nas formas de comunicação e nas formas de presença, né? Então, os recursos, né, de acessibilidade, né, eles são recursos para todos, né? Eles não são recursos para pessoas com deficiência, eles são recursos também para pessoas com deficiência, né? Eles são recursos que englobam uma possibilidade, uma gama maior da diversidade humana, né? Essa que é a diferença dos recursos de acessibilidade para os outros, né? Então, eu deixo essa provocação, né, da gente pensar os espaços de trabalho como esses espaços, né, de fronteira, né, e como que a gente faz para todos os corpos que transitam nessas fronteiras poderem ingressar, se agenciarem, né, dentro daquela situação comunicativa. Eu acho que a gente entra no real do que o Gustavo provocou, que é a questão das diferentes formas de linguagem e desses espaços de fronteira, né? Aí parabenizar o Café com RH por ter criado esse espaço de fronteira, né? Nesse evento híbrido, e o quanto que isso exige de todos nós, né? E eu acho que entra no tema que vocês dois apontaram e que para mim é bastante caro. Bem, primeiro eu passei, na hora que eu sou preso, só para fazer a minha autodescrição. Eu sou branca, de cabelos curtos, uso óculos, e estou no anfiteatro, na parte presencial desse evento, né? E que está utilizando diversas formas de linguagem, né? Dentro dessa perspectiva, né? Temos chat, temos o vídeo e temos o presencial, né? E aí a gente entra em uma questão que foi dois pontos assim que eu acho que a questão do mercado de trabalho e inclusão, né? Eu sou psicóloga clínica, uma clínica de trabalho, né? E trabalho na área de saúde do trabalho, pesquisa. E aí a gente vê essa questão das novas formas de gestão e o capitalismo neoliberal e a forma como vai sendo colocado no mercado de trabalho cada vez mais excludente, mais normativo, né? Que trabalha pela exclusão, né? E nós temos junto um desafio que é a questão como incluir, né? Cada vez com pessoas mais, não só deficientes, não só a questão do autismo, não a questão da raça, gênero,
temos diversas formas de exclusão dentro do capacitismo e dentro dessa essa gestão normativa, né, no campo do trabalho, né? E aí, assim, acho que a questão da presença, e aí a gente entra, acho que uma outra questão que acho que foi uma coisa que a Valéria, até fiquei curiosa, acho que queria ouvir mais da Valéria, né, a respeito disso, mas que vocês levantam duas questões, né? Então, a questão da concepção, um dos desafios é a questão da concepção biomédica, individualista, né? Que vê o problema como da pessoa, a deficiência, né? Pensando como da pessoa, e uma visão social, né? Da deficiência. Eu acrescentaria aí política também, né? Justamente pensando na questão do ambiente de trabalho, que não é só uma questão social, mas é uma questão de convivência, que não é só adequar a cadeira. Por que hoje, assim, pensando na questão do autismo, é mais fácil nessa de cotas tu admitir um deficiente do que pensar no autista, né? Não medindo pela capacidade e nem pela potencialidade, né? Mas mais por uma questão quantitativa de cotas. Então, na verdade, a gente não está trabalhando com inclusão, né? A gente tem uma política de inclusão, mas que na prática ainda tem muitas barreiras, né? Tem muitas barreiras. Uma das barreiras, eu acho que é essa questão de preparar esse ambiente de trabalho, né? Que não é só preparar em termos de mas preparar para a diversidade, né? A gente pensar os ambientes de trabalho, e daí não só o deficiente, mas para todos, né? Porque a diversidade, eu acho que cada vez o ambiente de trabalho é mais excludente, né? Eu acho que aí traz essa questão. Eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso, né? Gostei muito da metáfora que o Gustavo falou, da questão do vale, olhar o vale como uma montanha sem montanha, e que é esse olhar, fala desse olhar normativo, que não vê o vale, né? Que não vê a riqueza do vale, que não vê a potencialidade do vale, que não vê a singularidade do vale, porque quer só ver montanha, né? E ali tem que ser a montanha, né? Eu achei muito rica e acho que muito real, né? Em termos de um esforço em relação a isso, né? De ser alpinista. Eu acho que fala muito dessa experiência em relação à pessoa autista, né? Em relação a em relação à inclusão, né? E essa questão de ver um tipo só de linguagem, o que parece que pode ter uma outra possibilidade de sentido, aquilo que parece ser sentido, porque só se vê um sentido único, né? E então, daí eu acho que dentro disso acho que tem várias coisas, mas acho que é um desafio e como pensar em formas que a gente tem a questão das cotas, tem políticas, tem uma legislação pensando em termos de estatuto, né? Mas o real e a prática disso, quantas barreiras a gente tem que enfrentar, né? Como é que se faz ações afirmativas, né? E como pensar essa questão do trabalho a partir das questões que vocês trazem, né? Não sei se passo, acho que gostaria que Valéria falasse um pouquinho. Tem várias questões que a gente... 5 minutos. Acho que vocês tocaram questões assim que eu considero neurálgicas. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou... Bom, não dá, né? Viviane, tu me trouxe a resposta da minha tese inteira, eu acho, assim, eu acho que no doutorado e depois, eu acho que um pouco no pós-doutorado, eu trabalhei muito nesse sentido, evidente, um jeito de fazer pesquisa com as pessoas, mas também dialogando com o mundo, né, do trabalho, o mundo da psicologia, o mundo da educação, assim, porque eu fiz todo o circuito da política de cotas no doutorado, junto com 2 experiências de 2 rapazes autistas na inclusão, né,
do primeiro emprego. Então, é muito difícil fechar isso. Mas quando a gente diz, então, que a gente está entendendo a deficiência a partir do modelo social, a gente está exatamente politizando a questão. Então, não existe o político e o social separados, né? Quando tu diz que é uma questão de interação da pessoa com a sociedade, essa questão ela se torna política, né? Porque se é da sociedade, é uma questão de política pública, né? É uma questão de que a sociedade tem que se mexer. E é responsabilidade, então, de todos, e não da pessoa fazer alguma coisa. Assim como dentro do mercado de trabalho, não é responsabilidade do gestor de RH, né? Capacitar as pessoas. Se a gente está entendendo inclusão, e a gente está entendendo tudo que a gente está conversando como uma zona de encontro, uma área de fronteiras, né? Momentos de interação e aprendizagem para a construção de 3 eixos principais que envolvem a inclusão das diferenças, a gente não está falando de capacitar. É isso que eu estava falando quando eu disse que não tem bala mágica e não tem manual. Então, a gente na antropologia, a gente escreveu uma contracartilha de acessibilidade, que é um material que visa exatamente atingir atingir os pontos cruciais para desacomodar a nossa zona, a famosa zona de conforto, por usar um clichê, mas para desacomodar as bases, porque são elas que têm que ser chacoalhadas, são elas que têm que ser colocadas e problematizadas, né? Então, essas bases é que para tu ter uma cultura do acesso, toda a sociedade tem que estar com o Pedro Lopes fala, deficiência na cabeça, né? Ou seja, a gente está acostumada a pensar nas questões de gênero e raça, mas a gente esquece das questões da deficiência. E se a gente está com ela ali para pensar qualquer processo, qualquer recurso, qualquer instrumento de capacitação, qualquer mecanismo de gestão, se ela está ali permeando o nosso pensamento a partir de algumas bases, que eu espero trazer outra hora que não vai dar, a gente já está propenso a, né? Então, é para construir uma sociedade que tem uma cultura do acesso. Como o Gustavo falou, não a rampa para o deficiente, mas uma rampa que todos possam subir essa rampa que necessitem dela, né? Então, a vovó que precisa da neta do lado, precisa da rampa mais larga do que a BNT manda ter, né? Se eu quebrar meu pé, ou se eu tiver um bebê, ou se eu tiver com um carrinho de bebê, eu também vou usar a rampa. Então, evidentemente que uma parcela da população das pessoas com deficiência vão ser excluídas da sociedade se a rampa não estiver ali, né? Vão ser excluídas da sociedade em termos de acessibilidade, na questão dos nossos colegas autistas que precisam de uma sala separada para fazer uma prova com tranquilidade de matemática, algumas pessoas, outros precisam usar o fone de ouvido ou óculos escuros em sala de aula, outros vão apresentar o trabalho sem olhar nos olhos, porque por milhões de motivos diferentes, e quem conhece um autista, conhecer um autista, não existe, né? Quem é o autista, assim como não existe quem é o neurotípico, nós somos diversos, as outras pessoas também são, gente, não é assim que funciona, a gente tem que construir no coletivo, e para isso tem que desenvolver uma ética do cuidado, uma ética de quando tu chega no lugar, tu olhar todo mundo e pensar, tá todo mundo em condições de participar? Tá todo mundo confortável com o jeito que a gente está falando aqui? Alguém precisa de algum recurso de acessibilidade? E antes disso, eu ter o básico, eu ter essas outros acessos que a gente está tendo aqui, apesar de, não sei se o Gustavo vai concordar, Viviane, mas a gente está na mesma linguagem, porque a gente está numa lógica neurotípica falando aqui, que eu tenho certeza que o Gustavo, depois daqui, vai ter que descansar muito mais do que eu, por vários mecanismos, sem querer, querendo, inconscientes, mas que a nossa sociedade faz ter da espera, da não previsibilidade que aconteceu, de 30 horas de atraso, da gente não ter, né? E isso acontece o tempo todo na nossa sociedade, ninguém tá aqui, caça as bruxas, de forma alguma. Nós, né, nas humanas, inclusive, nossos eventos são um horror. O Gustavo passou aí, né, Gustavo, agora por uma semana de adaptação de professor, que nossa. E a gente achando
que está sendo construtivista, paulo-freiriano e tudo, né? E não, gente, não é por aí um pouco, né? E da justiça da deficiência. Desconstruir o recurso para algumas pessoas como visto como um privilégio. Isso apareceu muito no cotidiano da minha tese, sabe? Então, ou então a caixinha do que é o nosso mercado de trabalho hoje. Eu escutava, olha, ele aprendeu a tarefa, mas ele não está vestindo a camiseta, ele não está almoçando com o pessoal, sabe? Ele não está interagindo. Isso é importante para se manter no mercado de trabalho. Quem falou? A gente criou esse mercado com essas características, entende? A gente criou um perfil em algum momento e esse perfil não é includente. É na base dos nossos conhecimentos lá na universidade, quando a gente está formando os nossos gestores de RH, os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, os nossos antropólogos, enfim, todos eles, é lá que a gente tem que começar a se dar conta que as bases precisam mudar, né? Estava conversando com essa professora da enfermagem, e ela dizendo, mas Valéria, mas como é que eu faço? Eu digo, nós vamos fazer junto para começar, mas tem bases, né? Que é exatamente tu buscar, escutar a comunidade autista adulta, por exemplo. Eles têm muito a dizer, eles estão escrevendo, eles estão produzindo conteúdo. A internet está lotada de conteúdo de autistas, produzindo conhecimento sobre tudo que a gente precisa saber. Basta a gente estar aberto a não hierarquizar esse conhecimento como senso comum, ou como ativismo, ou como qualquer outro tipo de comunicação que não tem esse reconhecimento que o Gustavo, né, chama dessa supremacia epistêmica, né, do nosso ocidente aqui. Vários mecanismos, por exemplo, eu vou publicizar ou não vou publicizar que está chegando um autista na minha empresa. Não tem regra do bolo, vai ter consequências das duas questões, para trazer um exemplo, né? Se eu disser, está chegando uma pessoa autista, o nosso senso comum do autismo já pode rotular a pessoa e isso vai ter uma consequência. Se eu não disser que está chegando uma pessoa autista, ninguém também, e não for buscar informações, né? Eu também não vou tratar essa pessoa nas suas diferenças. Então, é toda uma questão de jogar o tempo todo, mas ter essas bases de conhecimento dessa ética e dessa cultura de construção, né, de uma sociedade anticapacitista.